Boa noite, gente. Esperar vocês entrarem aí. Combinei com o pessoal do segundo ano da gente conversar um pouco aí sobre, né, o ensino publicitário, tá? Vou conversar com vocês aqui agora, tá bom? Qualquer coisa vocês mandam até eu aprender a mexer lá no programa lá do Google, lá da Microsoft, tá bom? Se vocês vão dar uma olhada, pessoal. Bom dia, bom dia, boa noite, né, Valentina? Viaja pouco da maionese, ó, né? Peguem os textos lá no grupo que eu deixei para vocês, tá? Deixei alguns textos publicitários lá. Vamos só esperar o pessoal entrar. Chama os colegas aí, né? Aberto aí também para quem quiser participar. Acho que aqui o Facebook ele acaba sendo até mais democrático nesse sentido, né? Então, uma coisa boa. Depois eu vou. Eu acho que dá para gravar, se não me engano, o vídeo do Face e depois eu pego e coloco lá no grupo para vocês darem uma olhada, tá? Pessoal, deixei para vocês uma espécie de roteiro lá para vocês darem uma estudada. É importante que vocês façam as anotações de vocês, tá bom? Deixei um pequeno exercício lá para vocês colocarem alguma coisa em prática. Bom, boa noite, Melissa. Saudades de vocês também. E aí, como que vocês estão aí? Então, vamos lá, gente, conversar sobre o nosso texto publicitário, tá? Pega lá então eles, daqui a pouco eu vou conversar com vocês, vou falar agora de uma maneira mais geralzona, tá bom? Do, do gênero publicitário, e depois a gente conversa mais aí, falando diretamente sobre eles. Então, o que acontece? Basicamente, tá? O que a gente aprende no ensino médio hoje em dia, principalmente, que é o nosso foco? A gente aprende a trabalhar com gêneros textuais. O que são esses gêneros textuais? Basicamente, são tipos de texto que têm uma função informativo. A gente divide lá em texto informativo, né, e texto literário, tá bom? Inicialmente, uma lista de supermercado ela não tem nada de literário, ela não tem nada de artístico, tá? E o que acontece? Qual que é o uso dentro da nossa sociedade? Então você imagina você lá com a sua lista, né? Você caminhando lá pelo supermercado com o carrinho. O que travou, Valentina? Aqui para mim não apareceu nada. Aqui para mim tá contando normal. Até o mostrador de tempo da live tá normal. Então, o que acontece? Então, você está lá com a sua lista de supermercado, empurrando o seu carrinho ou com a sua cestinha, né? E caminhando pelos corredores, olhando para os corredores, tal. O que é importante? Você bater o olho na lista, tá? E identificar, você pegou ou não pegou? Enquanto você está andando, é muito difícil uma pessoa que para totalmente para ler uma lista de supermercado. Então, o que acontece? Eu tenho que escrever o quanto menos coisa, no sentido assim, você não vai escrever lá uma caixa de leite, né? Você escreve o quê? Leite. E você coloca no máximo na frente lá um numerinho dizendo respeito à quantidade de números de itens.
tá? Valentina, voltou ao normal ou não? Bia, cadê você? Então vamos lá, gente. O que que acontece, né? Então tem que ser o quê? Tem que ser um texto curto, sucinto, que me lembra aquilo. Então o gênero, né? Aqui do anúncio publicitário, ele tem as suas características. Qual que é o objetivo? É convencer o público a pensar, agir de um jeito específico, tá certo? No caso, o que que é? No caso, normalmente é adquirir um produto, tá? Boa noite, Bia. Saudades. De você também, Valentina, tá? Mas você sabe disso. Então, o que que acontece? Pode ser também que o quê? O meu texto publicitário, ele não tenha como objetivo, vamos dizer assim, vender exatamente uma coisa, mas transmitir, né? Propagar de propaganda, né? Propaganda vem do quê? De propagar, o que que é? Propagar é uma coisa é espalhar. Então, por exemplo, quando a gente vê lá, a gente viu aí nesses tempos aí, né, as campanhas do Fique em Casa, né? A gente viu as postagens, por exemplo, que o pessoal dividiu lá no grupo no Face da escola. Aqueles posts de Facebook, eles têm, assim, nesse sentido, algo parecido com o anúncio publicitário, na medida em que o quê? Em que eles estão espalhando essa ideia, essa informação. Tá? Uma informação do quê? Para você ficar em casa, logo mais vai ter material para vocês irem pegar, tá bom? Vocês deem uma olhada, que vai acontecer o seguinte também, já que eu estou falando do material. Bom dia, Ju. Bom dia, boa noite. Olha, eu viajando na maionese, cara. Eu tô acostumado a dar aula de dia agora, cara. E fazer as coisas durante o dia que eu viajo. Chama o pessoal da sala lá. Então, o que acontece? O que que esse post que o pessoal põe no Facebook tem em comum com o gênero publicitário, né? Propagar, espalhar uma ideia. No caso aqui nosso, né, da escola, não tem objetivo de vender nada, mas normalmente ela é associado a vendas, tá bom? Vocês vão ver que a atividadezinha lá que eu deixei para vocês, ela não está vendendo, ela está trabalhando propagando uma outra ideia que não vender. Então, basicamente, o que que acontece? Então, o meu objetivo é influenciar vamos usar o termo técnico, o meu público-alvo, ou seja, o receptor da mensagem, a pensar e agir de uma determinada forma. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta até aqui ou não? Demonstre sinal de vida. Né? Vocês estão mais mortos do que eu acho. Então, qual que é outra coisa que a gente tem que parar para pensar o seguinte? Existe um conceito, né? Um conceito, não existe um contexto de circulação, tá? Se, por exemplo, o post de Facebook, né? Qual que é o contexto dele de circulação? É o feed de notícias lá, né? Do Facebook, do perfil de vocês, tá certo? Os posts do Instagram também, né? Tem o history, que ele seria uma outra espécie de gênero dentro do Facebook ou do Instagram também, né? Por quê? O que acontece aqui? Ele quer basicamente o quê? Aonde que sai propaganda? Bom, a gente tem ali primordialmente, tá? A propaganda veiculada ali por meio de panfleto, né? Por meio de jornal, outdoor, jornal, revista, rádio, TV. E o que que acontece? Vamos dizer que é o seguinte: cada um desses meios de comunicação, eles estão conversando com um público-alvo específico, tá? É muito importante você, quem for lá estudar propaganda e marketing, vocês vão, psicologia talvez, né? Vocês vão trabalhar lá com uma ideia de pesquisa de mercado, né?
às vezes alguma empresa grande está para lançar um produto e ela faz algumas pesquisas de mercado para saber como que esse público vai reagir. Então, o que acontece? Cada um também desses meios de comunicação, eles têm, assim, vamos dizer, recursos variados, tudo bem? Por exemplo, o quê? Uma revista, tá? Vocês já devem ter visto, por exemplo, principalmente as meninas, né? Você pega lá, por exemplo, aqueles catálogos lá da Natura, né, da Avon, tem ali tem alguns produtos que eles têm o quê? Eles têm um plastiquinho que você tira, assim, você consegue sentir o cheirinho daquilo, né? Normalmente no jornal, numa outra revista, você não tem isso, tá? O outdoor, né? Ele consegue atingir um número enorme de pessoas. O jornal, qual que é o lance dele? O jornal também ele atinge um monte de gente, ele acaba sendo mais barato que uma revista, tá? E cada um desses meios, eles têm uma característica própria. Um, um panfleto, um flyer, né, que a gente às vezes vai normalmente o pessoal de festa que distribui, né, anunciando uma festa. Qual que é a parada do flyer? Ele é pequenininho, você dobra e coloca no bolso, né? Agora, você dobrar um daquele, como que chama? Aquele jornalzinho lá que o pessoal que trabalha para o supermercado entrega, que ele é gigante, que ele é grandão, né? Aquele lá já fica mais complicado de você dobrar e colocar no bolso. Flyer não, é mais de boa, né? Para pensar, né? Rádio e TV. O rádio ele vai trabalhar, por exemplo, a questão do som, né? Uma propaganda que está num jornal, no jornal de ler, numa revista, ela precisa arrumar um outro jeito de trabalhar que não seja com o som, por exemplo, né? A TV ainda, ela consegue trabalhar com o som, consegue trabalhar com a imagem, com o movimento que o jornal e a revista não tem. Então, cada um desses meios de comunicação ele tem assim uma particularidade própria, tá? Que o pessoal que cria a propaganda, né? Ele precisa tá atento. E hoje em dia o que a gente tem? A gente tem essas novas tecnologias que estão bombando aí, graças ao que? Graças à internet, né? Facebook, Instagram, o YouTube, quando você tem lá aqueles comerciais que às vezes enchem o nosso saco quando a gente está escutando uma música grande, né? Ou vai ver um vídeo, tem que esperar o anúncio, tá? Qual que é o lance ali, cara? Você tá afoito para assistir aquele vídeo, né? Você tem que esperar o anúncio acabar para aparecer lá para pular o anúncio, mas mesmo assim você vê um pedacinho, aquilo lá chama a sua atenção. É uma coisa que assim não dá para a gente fugir, né? Eu não sei como que funciona direito aí, quando monta o canal, deve ter talvez alguma escolha para fazer, se vai optar por colocar isso daí ou não, mas eu não sei. Então agora, por exemplo, eu quero que vocês, viajando ainda nesse lance da de espalhar, né, essa propaganda graças às novas tecnologias, né? Você tem ainda o quê? Tem o WhatsApp, né? Então tem um monte de coisa. Só que para dar uma viajada com vocês, para vocês terem noção da coisa, né? Tem é um exemplo, tá? Tem um cara, não sei se vocês conseguem ver, né? Esse Ítalo Marcilli, ele é ele é médico psiquiatra, tá bom? Ele escreveu esse livro aqui que ele fala lá de terapia de guerrilha. Ele fala que é uma espécie de terapia que ele faz por meio de stories do Instagram, né? Então o que acontece? Ele fala que o ser humano ele é composto assim de uma parte, vamos dizer assim, particular, e tem alguma coisa nele que é próprio do ser humano em geral. Então é esse lance do que é do ser humano em geral que ele trabalha no History. Ele dá vários esporros na galera, tá?
Então, o que acontece? Qual que é o lance dele? Então, ele escreveu esse livro, né? Ele faz quase, antigamente, um pouco, umas semanas atrás, ele fazia 3, 4 lives por dia, né? No Instagram, o Instagram bloqueava ele fazia no YouTube os vídeos dele, o canal dele, assim, bomba, tá? Bomba de bombar mesmo, né? E o que acontece? Isso daí acaba sendo para ele uma espécie de propaganda. Por quê? O que acaba acontecendo? O cara às vezes acaba, que nem eu, por exemplo, minha tia passou para mim, vou dar uma olhada nisso aqui. Aí teve umas coisas, umas ideias dele que eu achei legal, aí fui lá, comprei o livro, vi umas lives, tem coisa que dá para aproveitar, tem coisa que, sei lá, a ideia não curte, você tem que filtrar, né? Mas qual que é a parada dele, cara? Ele tem um consultório, né? Ele é médico psiquiatra, ele atende. Aí, por exemplo, uns dias atrás, ele anunciou que ele ia fazer, pelo que eu entendi, pela internet, uma imersão, uma espécie assim de meditação com o pessoal lá, 60 pessoas ele ia escolher para orientar nessa espécie de meditação, tá? Que ele fala lá que ia ter um período de solidão, de você pensar sobre a morte e tal, né? E maiores informações para quem fosse escolhido. Só que detalhe, à vista, a live dele custa 8 pau, né? Se você for parcelar, vai sair 10. E tinha um monte de gente querendo fazer, cara, um monte, tá? Então, isso daí, esse exemplo eu dei para vocês, para quê? Só para vocês verem como que funciona esse lance hoje em dia da propaganda, que uma coisa puxa a outra. Tá? É justamente isso que a propaganda faz. Ele acaba, vamos dizer assim, ele acaba atingindo o sujeito em vários meios. No Instagram, no YouTube, no livro, tá? De vários e vários jeitos ali muitas vezes num compartilhamento por meio do WhatsApp, tá? Então, propagar, o que é propagar? Propagar é espalhar, tudo bem? Muitas vezes, cara, a gente tá exposto a uma propaganda sem a gente ter noção. Tem um nome próprio que eu não vou lembrar agora, mas, por exemplo, quando você está assistindo um filme e aparece um carro da Ford, por exemplo, né, um carro da Chrysler, por exemplo, tá? Isso aí é propaganda, as marcas compram esse espaço, tá? Tanto que às vezes o que acontece? Tem filme, tem seriado que eles dão uma mascarada na marca do carro, tira os logos, tal, né? Mas, mas é isso aí. Bom, basicamente o que acontece? Dentro da escola, né, a gente ainda é uma escola retrógrada, tá? Não é tanto por vontade nossa, né? Eu acho que esse lance ainda que a gente está sendo obrigada a vivenciar esse contato com as novas tecnologias, né, no âmbito escolar, ele ainda é bastante problemático, tá certo? Por falta de estrutura, nem todo mundo sabe mexer. Se eu for falar para você, né, eu que me formei, que não faz tempo, eu me formei em 2010, 2011. A gente não teve essa formação direcionada para essas novas tecnologias. Eu lembro lá que tinha uma matéria assim, que durava o quê? Normalmente tinha matérias de 2 horas, de 4, de 6 e de 8. Essa daí durava 2 horas, era a menor carga horária que tinha, né? Mas era uma coisa assim muito, como explicar para você, ainda não era aprofundada, tá certo? Mas aqui vai uma realidade para vocês. A gente vê a mídia vendendo a propaganda das novas tecnologias, e aí eles falam dos países nórdicos, principalmente de primeiro mundo. Cara, lá o meu aluno ele não passa um dia inteiro na frente do computador, tá certo? O que eles chamam lá de sala de aula invertida, que eles vão chamar lá também de ensino híbrido, né? A sala de aula invertida é um dos modelos de ensino híbrido. O que é a parada? É você estudar na sua casa e você vai
na escola para resolver exercícios, resolver problemas, tá? A partir de dúvidas, tá bom? Então pede também uma outra postura que a gente também não tá acostumado, tá bom? Então vamos lá, voltar para o nosso anúncio. Tudo isso para dizer o quê? Que basicamente o anúncio que a gente vê na escola, ele ainda é o anúncio que ele é o anúncio na folha de papel, tá? É esse o suporte que a gente tem, é esse anúncio aí da folha de papel. Então é ele basicamente que a gente vê, tá bom? Então, esse nosso anúncio ele é composto basicamente do quê? De um título, texto, né? Vamos dizer assim, uma assinatura que identifica para a gente qual que é a marca do produto sendo veiculado, tá bom? A imagem e o meu texto lá, tudo bem? O que acontece? A gente diz que hoje em dia essa minha propaganda ela é multimodal. O que eu quero dizer com isso? É que existem vários tipos de linguagem, tá? Eu tenho uma linguagem verbal expressa por meio de palavras, e a gente tem basicamente uma linguagem não verbal expressa por meio de imagens. Tudo bem? Só o que acontece? Tem teórico que tem gente que pensa sobre, que reflete sobre o anúncio publicitário, que ele vai dizer que, na verdade, dentro do texto publicitário, tudo é imagem. Por quê? O que acontece, por exemplo, né? A fonte, o tipo de fonte, tá? O tamanho dessa fonte, a localização do texto, né? Pode, por exemplo, para você ver, você pega anúncio de cigarro, por exemplo. Vejam bem uma coisa, quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais simplório esse produto, né? Você tem uma maior, vamos dizer assim, aura de mágica, de magia, assim, em torno dele, né? De espetacularização em torno dele. Então, você pegava lá, basicamente, os anúncios da Marlboro, mais no começo dos anos 2000, acho que até a década de 90, o que acontece? Então, tinha aquela imagem do cowboy, assim, naquele deserto, né? E aí a imagem do Hollywood, né? Se dá uma procurada lá em anúncio de cigarro para vocês verem. Então, o que acontece? Vocês veem, por exemplo, aquelas advertências médicas, o que acontece com elas? Elas vêm o quê? Elas vêm em letrinhas pequenininhas, você não consegue ler. Mas tem uma lei que diz que tem que estar lá. Só que agora, o modo que tem que estar essa lei não diz, tá? Se eu não me engano, na caixinha de cigarro, no maço, você já é obrigado a colocar lá com letras maiores, tem toda uma regra, mas no anúncio da TV não tem. Então, essas letrinhas vêm em letras pequenas. Comercial de carro, por exemplo, né? Aparece lá, normalmente aparece no final, mais no final, né? Aparece lá as taxas de juros, tal, tudo isso aí aparece letrinha pequenininha lá que você não consegue ler, né? Porque é uma estratégia de marketing. Você está vendendo o seu peixe ali, você não vai colocar uma informação que é vista como negativa pelo público-alvo ali naquele momento, tá? Então, tudo, as cores, tá bom? Se a gente está falando, por exemplo, num comercial na TV, né? A tomada de câmera, tá? A profundidade, as texturas das imagens, tudo, né? Acaba sendo ali uma linguagem, o quê? No fundo, uma linguagem por meio da imagem, principalmente. Tudo bem? Mas no Enem, vocês vão ouvir falar lá em
linguagem verbal, palavras, e linguagem não verbal, imagens. Vamos voltar lá. O título, né? Ele tem que refletir assim a ideia, tá? Pega lá no vamos pegar o quê? Vamos pegar, pega lá os anúncios publicitários, pega lá, Contos de Melissa. Abre lá para vocês acompanharem aí, né? Pega lá, por exemplo, da Branca de Neve, né? Qual que é o título aí, né? Contos de Melissa, tá? Já vou passar primeiro o teórico, depois eu vou ali com vocês, tudo bem? Esse aqui, o que acontece? A gente consegue identificar a marca, né? Que a Melissa é uma marca já que está bem ocupada assim, vamos dizer assim, tem um lugar já bem solidificado no mercado, né? Então, sem crises. O que acontece? Tem esse daqui, da Melissa não tem, mas tem anúncio publicitário que tem texto, tá? E aí, o que você tem que parar para pensar? Esse texto, ele pode ter algumas funções. Basicamente, o quê? Veja bem. Esse texto, ele pode servir para prolongar, tá? O sentido da imagem, mas também ele pode servir para delimitar esse sentido da imagem. Por quê? Se eu pegar para vocês, tá bom? E puser uma foto, sei lá, velho, de uma lata de tinta e perguntar para vocês né? O que te lembra isso? Fala o que vem na sua cabeça quando você olha para isso. Vai vir um monte de coisa, né? Vai vir um monte de ideia. Tá? Agora, se você coloca lá, por exemplo, a palavra parede, tá? Aí já vem o quê? Aí você já consegue associar, por exemplo, que é uma lata de tinta, de pintar parede, né? Então, o texto verbal ele serve, então, para muitas vezes delimitar esse voo da imaginação que a imagem provoca. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Patrick, joga LOL, velho. Eu casei, cara. Arruma uma mulher aí pra você, velho. Boa noite, Daphne. Tudo bom? Então vamos lá, então vamos continuar aqui o nosso raciocínio. O texto, tá? Como eu falei para vocês, tem essa função. Agora, o que acontece? O meu argumento. Boa noite, Gleice. Tudo em ordem? O meu argumento no texto publicitário, ele tem ali. Eu casei e não convidei você. Ele tem ali o quê? Eu tenho assim, vamos dizer assim, que eu tenho dois tipos de argumento, tá? Eu posso te vender uma coisa usando a racionalidade ou eu posso mexer com os sentimentos do sujeito, tá? Do público-alvo, que normalmente é o que acaba acontecendo, tá? Você, assim, tinha uma frase, se eu não me engano, é do cara que de uma rede de cosmético grande, dizendo basicamente o quê? Que na fábrica eles fazem cosmético e na loja eles vendem sonho, tá? Então, o que acontece? No, a propaganda, acima de tudo, ela tem o quê? Como objetivo criar no sujeito, no público-alvo, um desejo de adquirir aquele produto, vamos dizer assim, de ir na vibe daquela ideia, tá? De influenciar um comportamento. Tudo bem? É por isso que, presta atenção aqui agora, importante. O texto do anúncio publicitário, ele busca chamar a atenção, estabelecer um diálogo direto
com o público-alvo. Tudo bom? Tudo bem? Então, o que? É comum vocês encontrarem lá verbos na segunda pessoa. Você, tá? Tu. Lembra lá, segunda pessoa é sempre o receptor da mensagem. Tudo bem? E o que? Verbo no imperativo. Compre, faça, alugue, reserve. Tá? Muitas vezes tem um tom até de ordem, né? Às vezes a gente pega, se a gente pegar lá, por exemplo, os cartazes de convocação de guerra que a gente tinha, eles tinham um tom assim bastante imperativo, né? No sentido de dar uma ordem, tudo bem? Tudo isso para quê? Para estabelecer um diálogo direto entre o quê? O emissor, que é ali a empresa, né? Mas quem criou isso daí foi a empresa de marketing, tá certo? E o que? É um meio de chegar diretamente, de conversar diretamente com quem? Com o público-alvo, que é o quê? É o outro, é o receptor da mensagem. Tá bom? Vamos lá então. E você tem o quê? Você tem também ali o quê? Você tem uma espécie de assinatura, né? Um logotipo, logomarca lá que a gente identifica facilmente, né? Muitas vezes traz um slogan. Boa noite, Matheus, tudo em ordem? Volta aqui com a gente para a gente fazer uma revisão de anúncio publicitário. Então, por exemplo, aquele Always Coca-Cola, né? Always no sentido do quê? De sempre, eternamente. A ideia do quê? De Coca-Cola é Coca-Cola em qualquer lugar, né? As propagandas da Coca-Cola têm algumas delas têm um caráter assim de mostrar pra gente, né? De falar de diversos ambientes, diversas culturas, né? Porque a ideia é o quê? A Coca-Cola é a Coca-Cola que você tomar em qualquer lugar, né? Esse é um dos princípios até das redes de fast food. Elas não têm assim uma personalidade própria daquele restaurante, não. Elas têm uma personalidade da rede, né? Quem, por exemplo, assim, por exemplo, escola de idioma. A escola de idioma, quando a pessoa ela vai adquirir essa franquia, ela tem todo um conjunto de regras, cor que pode pintar, uniforme, disposição de móvel, que assim, se ela entra, por exemplo, numa escola X em Cerquilho, tá? Se ela entrar, por exemplo, nessa mesma franquia, numa escola lá no Rio de Janeiro, ela tem que se sentir no mesmo lugar, tudo bem? A gente também tem o que, então, a imagem, como eu já falei para vocês, ou texto não verbal, tudo bem? Que, como eu já falei para vocês, carrega uma grande quantidade de significados, tá? Sugere muitas coisas. Boa noite, Feliz. Tudo em ordem, Luiz? De boa aí? Vamos lá. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho, então, aqui eu estou falando do quê? Aqui eu estou falando, basicamente, do anúncio que a gente vê no papel, tá bom? Que é o que a gente vai ver lá no Enem, vai ver no vestibular. Quem for fazer o Enem digital, eu não sei ainda como que vai ser, tudo bem? Agora, o que é importante deixar claro para vocês é que essa pancada de detalhe que eu estava falando com vocês, tá? Esse monte de coisa que eu tive com vocês, tudo isso, tudo isso pensado, ele é feito de forma proposital, tá? O cara que trabalha, que vai propaganda e marketing, ele vai estudar psicologia, vai estudar técnica de comunicação, semiótica, ele vai promover antropologia, tá? Um monte de coisa lá para trabalhar com o quê? Esse de procurar influenciar o sujeito. Agora eu quero que vocês reflitam uma coisa, tá?
Só para vocês verem, vamos dizer assim, a importância, o impacto, tá, da propaganda, né? Eu não sei quem que dá aula de história para vocês, aula de história para vocês, tá? Vocês devem ter ouvido falar já. Quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, né? Falamos lá do Hitler, né? Um dos caras fala, vamos dizer assim, dos caras que tinham um posto alto ali dentro do gabinete do Hitler, era um camarada chamado Joseph Goebbels. O que ele era? Ele era ministro da propaganda, tá? Ele era ministro da propaganda. Então veja bem, cara, o Hitler tinha em alta conta, ele via, né, a propaganda ali como uma espécie de frente de batalha, né? E o que acontece? Depois vocês procuram, tem um filme do Tarantino que chama Bastardos Inglórios, é um filme muito legal, né? Que esse cara está envolvido, né? Dá uma olhada lá depois que vale a pena. Então, por exemplo, o que acontece? Quando a gente vai no cinema hoje em dia, antes do filme começar, eles passam lá como que chama? Umas orientações de segurança, mostra onde está a saída de incêndio, mostra onde está, por exemplo, extintor de incêndio, aquelas marcações, tá? E o que acontece? Passa também hoje em dia uns trailers de filme, tá? Na época da Segunda Guerra Mundial, um dos filminhos que passavam, o que ele fazia? E aí, João? Beleza, velho? De boa? Saudades, velho. Um dos filminhos que ele passava antes de começar era um pequeno filme em que o judeu era retratado como rato. Como rato. Tá? E o que acontece, velho? É aquele lance que é o que a mídia faz com a gente hoje em dia. Você começa a bombardear o sujeito de todos os lados, né? E começa a incutir ideias na cabeça dele. Tá? Se ele não for um sujeito assim meio... Por isso que eu falo para vocês, assim, eu penso e falo às vezes, cara, a alienação muitas vezes ela é uma coisa boa, tá? É uma coisa ali que te faz ser mais saudável até certo ponto, porque é muita coisa, principalmente hoje em dia. A gente dá uma desligada, não vê tanto TV, não ficar tanto na frente do Facebook, né, do YouTube e por aí vai. Tá? Então veja bem, ele incutindo na cabeça do povo alemão que o judeu era um rato. Tá? Você quer um abraço, João? Meu pequeno marciano. Olha a nave mãe lá. Então, o que acontece, pessoal? E Hitler se utilizou largamente disso, tá? Assim como se usa hoje em dia da propaganda. Mas o que acontece? Vamos viajar mais ainda no tempo. Por quê? A gente fala que uma imagem, tá bom? Palavras também, elas dizem alguma coisa, tá? Mas elas deixam também alguma coisa subentendida, uma coisa ali camuflada, né? A gente fala lá em ideologia, a gente diz que tem um não dito na mensagem, né? Que são o quê? Ideias e valores de um determinado grupo, né? Que dita normas de comportamento para gente. No caso aí do que eu dei para vocês, né? Do Hitler, era fácil ali da gente subentender, tá? Você pega, por exemplo, lá propagandas dos anos 50, né? Em que a mulher, a figura da mulher era vista somente como uma dona de casa, tá bom? Não tenho nada contra, acho que ser é,
dona de casa é assim, é uma vocação como qualquer outra, como ser professor, como ser político, como ser médico, advogado, como ser padre, tá? Mãe e dona de casa também é uma mega de uma vocação. Pai também, tá? Mas o que fica subentendido ali? Que o lugar da mulher dentro da sociedade era o que? Era de ser mãe e agradar normalmente o marido. Então tem muita coisa por trás ali que esse sujeito que ele vai criar propaganda, ele tem que parar e pensar, porque ele está normalmente fazendo esse trabalho para uma outra empresa, né? Então ele tem que estudar quais são os valores que essa empresa passa. Então, por exemplo, se for uma empresa que ela bate na tecla do ecologicamente correto, na propaganda tem que aparecer isso daí de algum modo, por exemplo, colocando árvores lá, colocando algum daquele logo, né, desde que eles façam alguma espécie de reciclagem de material. Isso daí é importante. Por quê? O discurso, tá? O discurso, ele transforma, ele molda o homem, porque ele acaba, vamos dizer assim, ele acaba mostrando para o sujeito, tá? Dependendo da pessoa, que existe um outro modo de você enxergar o mundo. Para pensar no quê? Para pensar desse lance da linguagem moldar o nosso modo de ver o mundo, para pensar, por exemplo, nas ditaduras militares, para pensar, por exemplo, na Santa Inquisição, tá? Que o quê? Aquelas ideias que eram contrárias, elas eram basicamente banidas, elas eram descartadas, né? Elas eram violentadas ali. Cara, pergunta depois pro Marcelo, né? Eu não sei onde está o livro, mas na República do Platão, o cara, ele já via, né? Ele fala lá dos reis filósofos, ele está fazendo uma reflexão lá de uma sociedade perfeita em que ela deveria ser governada por reis filósofos. O cara bane, tá? Ele bane a tragédia dessa cidade perfeita. Por quê? Porque ele reconhece o alto poder de persuasão, de convencimento que tem a linguagem, tá? Então era uma coisa ali para ser vista com muito cuidado. Boa noite, Vitória. Saudades. Então, pessoal, é uma coisa ali muito, tá? Mega poderosa, tudo bem? Por quê? O sentido, ele não existe por si próprio, ele é criado. E o que acontece? O cara que trabalha com anúncio publicitário, ele é basicamente aí uma espécie de, vamos dizer assim, de, de feiticeiro, de mago, né, de palavras aí. Ele cria um universo lá e te faz, saudades de você também, Vitória, te faz, vamos dizer assim, comprar essa ideia, né? E depois você vai lá e você compra o produto, tá? Como se você estivesse comprando aquilo. É como se você usasse aquilo, né? E você se transformasse nessa outra pessoa. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma, alguma pergunta até aqui? Não? Ó, tem bastante coisa, então, tá? Para a gente analisar, tá bom? Tem bastante coisa. Então eu quero que vocês peguem. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui no chat do Face, tá? Espera só um minuto aí. Pega lá as imagens da Melissa lá. Melissa, campanha. Deixa eu ver se eu acho que para mandar para vocês. Espera um minuto aí. Ó,
Vê se vocês conseguem abrir aí. Abra o link aí, pessoal. As imagens estão aí. O pessoal do segundo ano que eu pus lá no Microsoft Teams tem lá as imagens no arquivo, tá? Bom, vamos lá então. O seguinte, tá? Quem acompanhou a aula pelo aplicativo do Centro de Mídias, né? Teve uma comparação ali que o cara fez, assim, que eu achei. Conseguiu, Bia? Que bom, fico feliz. Ele fez uma comparação bastante bem legal ali, né? Porque ele diz o quê? Ele diz que tem o anúncio e a campanha publicitária, né? O anúncio, o que que é? O anúncio é o episódio da sua série. A campanha publicitária, o que que é? É a série, é a temporada inteira, tá? Então, o anúncio é uma parte de uma campanha. Tudo bem? Então, vamos lá dar uma olhada aí nesse primeiro aí, né? Então, ó, repara numa coisa. Tem uma única mensagem, tá? Uma única mensagem verbal, tá? Aí no texto. Qual que é essa mensagem verbal, hein? Qual que é a mensagem verbal que tem aí nesse primeiro anúncio? Acharam? Então, ó, a única mensagem verbal que você tem, o que que é ali? É o quê? É o Contos de Melissa, tá? Agora, preste atenção no seguinte. O que que você tem aí na imagem? O que que você tem nessa imagem aí? Uma ideia geral da imagem, qual que é? Põe aí no chat aí, só para ver se vocês não estão pensando na abobrinha. Vamos lá, vamos para outra pergunta, então. Quem que lembra? Quem que lembra a gente essa personagem aí, né? Essa personagem, assim, acontece o pessoal que criou, né, essa campanha aí, ele se utilizou de um recurso que a gente chama de intertextualidade. O que que é isso? Intertextualidade é quando a gente aproveita, tá? Algum tema, algum recurso, uma moça de corpete segurando um salto, boa. A gente aproveita algum recurso que já foi usado, tá? Basicamente, dentro da arte, tá bom? A gente tem, dentro da linguagem, a gente pode parar para pensar de modo geral, que não existe nada de extremamente original. Para pensar, se não me engano, pergunta lá depois professor de química, né? Se não me engano, chama lá a lei de Lavoisier, quando vocês vão aprender como que chama? A balancear uma equação, né? Aquele lance na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. Com a linguagem é a mesma coisa. Então, o que acontece aqui? Tá? Então, qual que é esse lance da intertextualidade? A intertextualidade aqui, no caso, é o quê? É com o conto de fada da Branca de Neve e os Sete Anões. Tudo bem? Isso daí vocês conseguiram perceber? Olha lá, olha o tamanho da cama, presta atenção no tamanho do cara, o tamanho da porta. Agora, presta atenção numa coisa. Os contos de fada, eles fazem parte ali de um universo infantil que na gente chegou, vamos dizer assim, diluído, transformado pela Disney, né? Eles tinham, assim, uma visão mais macabra na realidade, né? Ali no seu contexto original, ali quando
Os irmãos Grimm pegaram esses contos que fazia parte lá do folclore alemão, né? E colocaram com um livro. Agora, presta atenção numa coisa. Essa moça, ela tá, como a Bia colocou pra gente, ela tá de corpete, tá? Velho, ela tá de cinta-liga, cara, né? Olha o tamanho da roupa dela, né, cara? Isso não faz parte de um conto de fadas. Então, o que acontece? Se vocês devem estar podendo olhar aí os outros anúncios. Eu já vou ver ele com vocês. Vamos ver os detalhes que tem aqui para depois a gente fechar a ideia final. Então, olha agora, por exemplo. Olha o seguinte. Olha também, né, do lado direito do anúncio, na parte de baixo, a gente tem o que ali? A gente tem duas garrafas, lembra a garrafa de licor, né? Alguma garrafa de bebida, tá? Tem ali, se vocês repararem, o que perto da garrafa? Tem o rabo saindo ali, né? Pode ser o que? O gato de botas, né? Presta atenção no seguinte: tem uma televisão, né? Ligada ali, não tá passando nada, parece aquela tela chuviscando assim, né? Que não tem sinal, tá? Ali na frente ali você tem duas garrafas de champanhe, duas taças, né? Agora presta atenção debaixo da cama em que ela tá. Vocês vão ver que tem um cara ali embaixo, velho. Tem um cara ali embaixo, né? Repara, por exemplo, também que a gente consegue perceber que é de noite, tá? Repara que o quarto inteiro aqui é estofado, como dando uma ideia de aconchego, uma ideia de calor, uma ideia assim de isolamento, né? Isolamento acústico até, e aí entra esse anão aí, tá? Olha o outro anúncio lá, pessoal. Olha agora, quer ver? Vamos ver qual que a gente vai ver aqui agora. Ó, na página que eu passei para vocês, pega o primeiro ali do lado esquerdo, um que tem um fundo meio avermelhado, né? Ele tem a mesma estrutura do outro, tá? O que? Contos de Melissa num canto superior, tá? E uma imagem ali que dialoga com um conto de fadas. Nesse caso, qual que é, pessoal? Qual que é o conto de fadas aí? Dá uma olhada lá. Qual que é o conto de fadas que estaria em destaque aí? Qual que é a característica que essa moça tem aí, né? Ela é uma moça cabeluda, né? Então, o conto de fada que a gente tem que relembra a gente o que que é? É o lance do que? Da Rapunzel, né? E a- eles estão num quarto também que relembra a gente o que? A um ambiente mágico, né? Lembra até de certa forma, um harém, né? Lá da cultura muçulmana, tá? Então você tem um ambiente que ele exala toda essa sexualidade, né? E presta atenção no que? No lance dessa essa mulher prendendo esse sujeito, tá? E ele se submetendo. Olha ali, ó, por exemplo, o rosto dele, mas principalmente as mãos, né? Ali num gesto de como se ele já tivesse, assim, vamos dizer assim, desistido, tá? E o que acontece? Tá exatamente no centro do quadro, né? Vocês vão reparar que os outros anúncios,
O conto de Melissa, o logo, né? Ele tá do lado esquerdo. Nesse ele tá do lado direito, por quê? Porque tem um lustre ali do lado esquerdo, né? Tem uma espécie de luz ali, tá? E eles colocaram o logo ali do outro lado. Mas, de novo, o que que você tem? Você tem ali o quê? Ah, todo o anúncio ele acaba chamando atenção para quê? Para aquilo que está no centro do quadro, no caso, né? Ali pro cara e para a moça. Agora repara também na roupa insinuante dela, tá? Repara ela, né? Ela de salto, tá? Esticando a perna. As meninas que usam salto, né? Sabem bem disso que cansa, né? Chega uma hora que machuca, tá? Então, de novo, também roupas curtas, insinuantes, insinuando não, quase, né, que sexualizando a coisa ao extremo, tá? Vamos pegar outra lá para dar uma olhada. Pega outro. Pega, por exemplo, deixa eu achar aqui. Pega o da moto lá. Acharam um de moto aí? Que é o quê? Esse daí da moto, né? Ele está dialogando com o quê? Ele está dialogando ali, no caso, com o conto da Chapeuzinho Vermelho, né? Que reparem o quê? Mais uma vez, né? O... Você tem esse elemento aí do conto de fadas, essa moça altamente sexualizada, né? Ali o sapato em destaque, né? Combinando ali com o vestido, no caso, para chamar a atenção, tá? Repara o rosto dela de felicidade, né? A roupinha curta, uma garrafa de champanhe e cesta de piquenique, ela não vai levar para a vovozinha, né? E o que você tem aí também de interessante que apareceu nos outros anúncios que vocês podem voltar lá depois e olhar? Vamos dizer assim, que o enfoque aqui ele é dado pela luz. Tá? A luz ajuda a dar um enfoque aqui. Repara que a luz ela está incidindo assim lá de trás, né, do canto direito para o centro aqui, como que, vamos dizer assim, tornando os dois o enfoque ali, tá? Agora repara outra coisa, velho, né? Olha os coelhinhos ali, né? O coelho é uma espécie de símbolo de fertilidade, né? E você tem aí também todo um ar de sensualidade ali, né? Expresso ali pela moça e esse lobo mau, né? Que tem traços ali de humano, né? O lance de usar a moto, a jaqueta de couro, o óculos, ele tem uma espécie de brinco, parece, na orelha, tá? E o lance que contos de Melissa, como nos outros ali na parte de cima, tá? Agora uma coisa curiosa, tudo bem? O que? Tem um lance no, como que eu vou chamar? No anúncio publicitário, que é o quê? É você espalhar essas palavras ao longo do anúncio. O que é isso? A gente fala que é uma espécie de... Como que eu posso explicar para vocês? Uma leitura em Z, tá? É o quê? É quando você tem basicamente... Não é o caso aqui, eu estou falando para vocês que eu lembrei, tá? É o caso que, por exemplo, quando você. O que é essa leitura em Z? Aqui no Brasil a gente lê da direita para a esquerda e de cima para baixo. Né? Quando o cara ele pega e coloca espalhado essas palavras no anúncio, te obriga a juntar ideia, ele te obriga a passar os olhos pelo anúncio inteiro, tá? Ele te obriga a ler o anúncio inteiro, tá? Que nem aqui ele não obriga. Aqui o que chama mais atenção
é o quê? É o personagem que está no centro do quadro ali, né? Sempre, vocês vão ver que sempre bem colorido, tá? Tem, assim, vamos dizer, alguns diferentes tipos de construção, né? Tô falando do artigo impresso, tá? Do texto impresso. Isso daí a gente chama o quê? A gente chama de construção sequencial, tá? Essa leitura em Z que começa do lado direito e você lê, vai lendo, vai lendo, vai lendo e termina lá embaixo no canto direito, tá? A gente chama de construção sequencial. Existe o que também, que é o que parece que está mais aqui, é o que? Uma construção focalizada, que é o que? É quando tudo que tem no anúncio contribui para que o nosso olhar enfoque o lugar onde está o produto, tá? Tem um lance que eles chamam também, isso aí eu anotei, pessoal, tá? Estou explicando para vocês, eu anotei aqui, senão não vou lembrar. Tem um lance chamado construção axial, normalmente usado para como que eu posso explicar? Para produtos novos, que é quando ele coloca o quê? É o que a gente pode parar para pensar também, né? Esses anúncios, eles têm algo disso. É quando eles colocam o produto, tá? Na linha do olhar, é basicamente ali vamos dizer assim, no centro do anúncio, tá? Por exemplo, se a gente parar para pensar, talvez o anúncio da Rapunzel, né? Mas a gente pode dizer aqui que no caso que as duas coisas contribuem para essa construção do sentido, né? Lembra aquilo que eu falei para vocês? O texto publicitário, o anúncio publicitário, ele é uma junção de vários recursos. Então nada impede de eu ter uma coisa e outra junto, tá? Ele é um conjunto de fatores que contribuem ali para construir esse sentido e cumprir o objetivo da gente comprar a ideia, tá? Tem um outro jeito que chama também o quê? Construção em profundidade. Normalmente é usado para produtos conhecidos. O que acontece? Ele coloca esse produto não destacado. Ele coloca junto com outros produtos. Assim, ele coloca dentro de um cenário, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, desculpa, eu errei, tá? Ele coloca assim num cenário, como se estivesse sugerindo até uma história, uma coisa maior, né? Mas esse produto ele tá em primeiro plano, tá bom? A gente vê ele integrado ali ao ambiente em que ele é usado, mas ele está ali em primeiro plano, tudo bem? Mas lembre-se do que eu falei para vocês, né? São várias coisas que contribuem aí para construir esse sentido e vender essa ideia para a gente. Vamos lá ver o outro, só para a gente terminar aqui a ideia do conto de fada, né? A gente tem ainda o quê? Chapeuzinho Vermelho. Tem a Cinderela, cara. Tem a Cinderela. Né? Acharam a Cinderela aí? Dá uma olhada lá, vê se vocês conseguem achar. Pessoal do segundo ano eu pus lá no Microsoft Teams, né? Então, vamos lá. Elementos recorrentes aí. O trabalho, né? Em cima do conto de fada, já vou explicar para vocês o porquê, provavelmente, tá certo? Vocês têm aí, então, de novo, o único texto verbal que vocês têm está do lado esquerdo, na parte de cima, que é justamente onde a gente começaria a ler, tá? Destacado. Se vocês compararem lá, se vocês entrarem no site da Melissa, vocês vão ver que não é esse o... Que bom que achou, Bia. Que bom. Vocês vão ver que não é esse o logo da Melissa, tá? Esse logo aqui, cara, ele lembra, se vocês pararem para pensar, aqueles anúncios em neon, né,
que a gente vê em letreiros, assim, em filme normalmente de cidade grande e tal, né? Lembra, assim, dá uma espetacularização aí pra coisa. Você tem o quê? Um príncipe sorrindo, né? Repara ali que do lado ali debaixo da escada tem ali umas roupas que se a gente parar para ver, é, combinam com o que ela tá, né? A gente vê ali que ela tá basicamente seminua. Mano, ela tá usando uma cinta também, velho. É muito fetiche isso, cara. Né? Os caras são, assim, são imagens altamente sexualizadas, tá? E presta atenção numa coisa. Pensa mesmo no desenho da Disney, né? No desenho da Disney, ela tá com uma mega de uma pressa, porque tá dando quase meia-noite e as roupas delas vão virar trapo e a carruagem vai virar abóbora, velho. Aqui, cara, aqui ela não tem nem um pouco de pressa, tá? Ela tá fazendo um charminho ali com o lenço, tá fazendo ainda, dando uma virada, né? Como que olhando ali, dando a impressão que ela tinha feito um movimento de cabeça olhando para ele, depois terminando olhando para a gente. Velho, presta atenção, velho. Dá uma olhada na porta dessa carruagem. Olha o tamanho da caixa de som que tem na porta da carruagem, velho. Né? Acharam ali na parte de baixo, tá? Então, o que que acontece? O conto de fada, na sua origem, né? Ele, já falei com vocês, ele era uma coisa meio macabra, era para dar medo mesmo nas crianças, tá? Tipo assim, da Chapeuzinho Vermelho, o que que é a ideia? Para você não sair sozinho de noite na floresta, tá? Era para botar medo mesmo. Aqui o que acontece? Esses contos de fada, eles fazem parte, assim, da nossa, vamos dizer assim, da nossa educação cultural, né? Em algum momento ou outro a gente tem contato. Filminho, vídeo no YouTube, vídeo da Disney, historinha na escola, às vezes alguém conta pra gente. Eles fazem parte do nosso imaginário. E o que acontece? Eles remetem a gente, tá, a um mundo mágico, tá? Um mundo mágico, um mundo de magia. Talvez por isso o logo da Melissa, lembrando a gente um letreiro de neon, tá? De espetáculo, certo? Repara aqui também como a luz ela vai trabalhar no sentido de dar destaque para essa mulher. Engraçado que aqui, cara, o destaque não está nem tanto no sapato, né? Se vocês repararem, o sapato ali ele tá meio apagado, né? Mas de certa forma ali, o que acontece? A gente pode parar para pensar. Ele combina muito ali com a paleta de cores que está sendo usada ali perto do piso, perto da carruagem, né? Então, o que acontece, pessoal? Todos nós tivemos contatos com isso. Quando a gente vê, chama a nossa atenção, tá? Porque a gente acaba reconhecendo essas imagens. E aí que tá o lance, o anúncio, ele vai, quem que vai entender ele, né? Quem vai entender ele é aquela pessoa que entendeu a intertextualidade, né? Eu escrevi um textinho para o pessoal do primeiro ano, por exemplo, falando sobre intertextualidade, ou diálogo entre textos, né? Quando um texto recupera alguma coisa do outro, muitas vezes o autor não tem nem noção que dá para fazer isso, né? Mas a gente encontra, tá? Tem uma banda, um conjunto chamado Comitiva do Rock, né? Eles fazem isso a todo momento, né? Eles trabalham com paródias, né? Sim, são paródias muito boas. E eu escrevi nesse textinho aí, eu acabei comparando lá, tem uma música deles que chama Jeito de Boneca, né? Que é o quê? É jeito de boneca, o cara começa a falar, começa a ver uma mulher lá com um jeito meio rude, né? Que na verdade ele descobre que é um travesti, né? É uma paródia de uma música chamada, se não me engano, é Por Emoção, do Chitãozinho e Chororó, que o cara vê ali uma mulher muito bonita, que ela tem um jeito mais grosseiro, mais rude, né? Ele falava lá em corpo de mulher com jeito de cowboy, tá?
na música do Chitãozinho e Chororó, mas na letra do Comitiva do Rock, esse jeito mais, né, de cowboy, o que que é? Um travesti, na verdade. Bom, então só vai entender isso aí, quem só vai entender o anúncio, quem conhece esses contos de fada. Tudo bem? Aí que está o lance da coisa. E agora, qual que é o público-alvo? Qual que era o público-alvo? Né? Aí que está a grande jogada do cara que trabalha com a propaganda e marketing. Né? É o quê? Esse sapato, essa linha de sapatos, né? Alguns hoje em dia, se você for procurar, você pode achar até meio cafona, brega, esquisito. Tem uns que tem umas cores bem chamativas, né? Era para quê? O público era o quê? Era essa menina que estava passando pela fase da puberdade se transformando em mulher, né? É o período aí em que as meninas elas começam a ganhar suas características sexuais, né? Começa ali, vamos dizer, a conhecer esse novo corpo que ela está ganhando, né? Sendo ali influenciada por um conjunto enorme de hormônios, vamos dizer assim, ela está tendo a aprender que lidar com isso, tá? Então, basicamente, é o quê? É por isso que essas meninas, essas mulheres aqui, elas são altamente sexualizadas, tá? Porque o público-alvo é o quê? Essas meninas que, assim, elas não são meninas, tá? Elas renegam essa identidade delas de meninas e querem ser mulheres. Qual que é a idade que ela vende? Ah, tá, que estudou, Gabriel. Tá bom. E aí? Andando muito de bike? Quantas competições você ganhou esse ano já? Ou não foi nenhuma? Então, velho, o público-alvo é esse, cara. É essa menina que tá deixando de ser menina e tá querendo se transformar em mulher, tá? Por quê? Qual que é o lance aqui? Qual que é o lance do produto? O anúncio fala para você o seguinte: se você comprar esse sapato, tá? Você vai ter essa vida, né? Você vai viver essas experiências, né? Você vai encontrar o seu príncipe, o seu lobo mau, vamos dizer assim, né? Você vai ser essa mulher do anúncio, cara, né? Você vai ser essa mulher do anúncio se você tiver esse sapato, essa sandália. É essa ideia que ela vende para você, esse lance de você se transformar por meio do produto, tá? Vamos lá, Gabriel, acompanha com a gente aí, velho. Agora, pessoal, o que foi irônico, velho? Você não foi competir esse ano ainda? Vamos lá, que tem mais aqui para a gente observar. Ó, o lance de anúncio publicitário, velho, é difícil eu explicar para vocês porque o que acontece? Ele, assim, como ele envolve a criatividade, tá? Como envolve a criatividade, ele é muito difícil de você delimitar regras exatas, tá? Deixa eu achar um aqui que eu quero ver com vocês. Para o pessoal que é aí do segundo ano, né, que eu pus aí no Teams, tá? É o anúncio do Bombril. Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Então, qual que é a coisa, cara? O lance é você procurar análises na internet para você, vamos dizer assim, para você ver o que os outros analisaram, para ver o que dá para analisar, tá, no anúncio, porque tipo assim é muita coisa. Isso que o que a gente está trabalhando no caso da escola, basicamente o que? Anúncios impressos, tá? Olha aí o anúncio do Bombril aí. Pega ele aí. Pode abrir o link sem medo. Não é vírus, não. Digita lá qualquer coisa. Anúncio publicitário Bombril Pinho Verde. Digita lá e põe em imagens. Vocês vão ver.
Quem que esse cara aí lembra, hein? Esse cara, esse sujeito aí lembra alguém pra gente. Quem que ele lembra? Esse daí também ele é construído em cima de intertextualidade, né? Esse sujeitinho aí vai lembrar o quê? Tem uma foto famosa do Einstein mostrando a língua, né? Então é um diálogo com essa foto, tá? Presta atenção, o que que você tem ali, né? Você tem o quê? O Einstein ele ficou famoso pela fórmula né, da relatividade lá, né? Se vocês olharem lá no canto de cima esquerdo, né, vocês vão ver essa fórmula lá e várias outras fórmulas. Aí o que que você tem nesse... É antigo pra caramba, Bia. Assim, a hora que eu vi assim, eu tava procurando, eu falei, nossa, é esse, velho. Mas espera aí que tem um melhor daqui a pouco. Espera aí que vocês já vão ver. Tá? Tem outro que é melhor. Então você tem o quê? Você tem essa figura do Einstein que ele se destaca ali, mas presta atenção numa coisa. Olha aqui o Pinho Bril, ele está em primeiro plano, ele está na frente. A gente bate o olho no anúncio, a gente vê ele, né? Mas olha os outros elementos que vão jogar. Acompanha comigo, né? Então você tem ali a fórmula lá no E igual a mc ao quadrado, né? Lá do Einstein. Vocês têm no fundo o quê? Esse fundo verde remetendo a uma lousa, né? E olha a fonte de giz ali. Aí o que você tem? A marca, né? O Bombril. De certa forma, velho, olha onde eu tinha percebido, cara. Se a gente parar pra pensar, de certa forma, esse cabelo do Einstein dele aqui, cara, ele assim, ele lembra um pouco uma palha de aço, né, velho? Olha, daqui a pouco o meu tá assim, cara, se eu tiver cabelo até lá, né? Até terminar essa quarentena. E o que acontece? Olha o barato desse da cor desse pinho bril, velho. Ele tem aquela cor de. Sabe aquele. Quando a gente vê em filme, meio comédia, a gente vê em desenho, aquelas fórmulas meio mágicas, assim, cara. Lembra um pouco a cor desse negócio aí. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma pra mostrar pra vocês. Né? Lembra essas coisas meio de cientista maluco, cara. Fora o. Fora o penteado dele. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Né? Lembra, mas não consegui achar uma legal aqui, velho. Meu computador tá meio zoado hoje. Então, tudo isso aqui, velho, para anunciar o negócio do Pinho aí. Agora, olha o texto, o, como chama? O texto verbal. A fórmula perfeita. Dois pontos. Isso é, ele vai anunciar alguma coisa. Pinho Bril igual germes mais mortos que nunca. Quando ele está falando em fórmula, né? Porque lembra, remete a gente o que? A fórmula acho que ao lance da teoria da relatividade do Einstein. Lembra a fórmula famosa lá no começo do anúncio, né? E igual mc ao quadrado. Então, fórmula lembra isso. Então, o que acontece? Ele está jogando aqui com o quê? Com essa dupla significação da palavra fórmula, né? Fórmula o quê? Fórmula matemática, mas eu tenho também o quê? A fórmula dos compostos químicos que tem nesse produto. E ele coloca lá, ele continua ainda com essa ideia em cima da matemática, na medida em que o quê? Ele vai pegar e vai colocar o quê? Ele vai colocar um sinalzinho de igual e um sinalzinho de mais. O que acontece, velho? Tem uma espécie, assim, vamos dizer, a gente pode parar para pensar de cientificização até desse discurso, tá? O discurso
quando a gente quer falar alguma coisa e a gente procura comprovar por meio de dados científicos, esses dados científicos eles acabam dando mais credibilidade para a gente, tá? Ô Bia, vou mostrar o mais legal para você aqui. Pera aí, que eu acho que você vai gostar. Pera aí um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Onde que tá? Aqui. Pera aí, pessoal. Assiste aí, ó. Assiste esse comercial aí que eu já vamos conversar um pouquinho sobre. Assistiram aí? E aí, o que acharam aí do comercial? Então, esse comercial aí, cara, ele é basicamente o quê? Em cima de ele é feito em cima de uma intertextualidade, né? Ele trabalha ali diretamente com Stranger Things, né? É um comercial de Bombril, ele está anunciando Bombril e ele está anunciando ali uma programação na Netflix, né? E, e detalhe, né? O que acontece? Foi uma série uma série assim bastante aguardada, né? De um grande sucesso aí. E o que? A data é significativa, né? Porque nos Estados Unidos, 4 de julho é dia da independência dos Estados Unidos, tá? Mas qual que só olha assim, quando a gente fala de propaganda, velho, ele faz uma propaganda de Bombril. Quem já escutou rádio sabe que isso dá certo, velho. O pessoal antigamente não dava, não tava dando muito, né? Não tava dando um chiado, pegava assim na TV, no rádio mesmo, colocava um pedaço de Bombril lá e dava certo. Ele vai usar essa ideia, tipo assim, de muito antigamente, como diria a Bia, né? É um negócio antigo, tá? Mas então, ô Bia, a vibe como que chama? Do Stranger Things é esse lance retrô, né? Essa estética nos 80, os cabelos, os carros, os móveis, né? O jogo de RPG, eles estavam jogando, né? Lá o Dungeons and Dragons, o D&D, né? Tem isso, então, para vocês entenderem o que é intertextualidade, tem um monte de referências, se não me engano, chama lá Easter egg, eu acho que é, né? No Stranger Things, que se você não conhece ali, você boia, né? Esses lances a gente pode considerar, é, esses lances a gente pode considerar uma intertextualidade, por exemplo, tá? Aquele jogador número 1 também,
quem é o pessoal mais velho, da minha idade, um pouco mais, até vai achar várias, vai reconhecer várias referências ali, né? A gente pode dizer, então, que esses easter eggs são aí, são, então, como que chama? Intertextualidades. E o que acontece, velho? Ele acaba fazendo um anúncio do Bombril, porque o Bombril aparece ali, ele é uma coisa importante, tá? Ele anuncia a Netflix e com isso ele é o quê? Ele anuncia um aplicativo. E presta atenção numa coisa, ele vai, provavelmente vai ter gente que vai lá, vai abaixar o aplicativo e tentar fazer alguma, eu não sei, talvez tivesse algum QR Code no pacote de Bombril, alguma coisa assim que te obrigasse a juntar as duas coisas, tá? Só para vocês verem assim como que funciona o lance da propaganda hoje em dia, como que ela tá integrada, né? Tem propaganda hoje em dia que você vê ela na TV, ela traz um QR Code para você, né? Para te encaminhar ali para algum outro lugar, tá? Tem também, cara, o que que dialoga desse jeito. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Eu não lembro se é a Peugeot ou se é a Renault, por exemplo, eles fizeram uma delas fez um comercial. Cara, deixa eu ver se eu acho que porque é muito da hora, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, pessoal. E achei, vou pôr para vocês. 10. Cara, tá dando pau, meu computador. Boa noite, Nini. Tudo bom? Vamos lá, tem mais um vidinho para vocês assistirem aí. Assiste lá comigo aí para a gente conversar daqui a pouco sobre ele. Tudo sim, Nicole. Assiste ali o link lá em cima. Assistiram aí o comercial da Peugeot? Cara, quando eu vi esse, eu falei, nossa, cara, que animal, velho, né? O. Putz, que eu falei assim, nossa, cara, que animal. O anúncio com personagens da Corrida Maluca. Eu falei, nossa, cara. Agora, qual que é a, a vibe dele, né? Ele termina dizendo lá, deixa eu voltar aqui para ver exatamente qual que é a frase. Quando ele termina falando lá, Peugeot 208, dentro dele é outro mundo. Então, qual que é a proposta? É a referência Corrida Maluca. Qual que é a proposta desse outro mundo? Tá? Cara, é esse mundo de fantasia da Corrida Maluca, cara. E, tipo assim, se você pegar lá, ele coloca lá, né, que é um carro a partir de 40 mil, se vocês forem pesquisar, 40 mil reais ainda, hoje em dia é um preço no carro dos mais baratos que tem, tá? Por exemplo, gente da minha idade cresceu vendo Corrida Maluca, eu não sei se ainda passa, né, mas eu lembro, assim, principalmente de sábado, que não ia na escola, a gente assistir. E qual que é a proposta? É como se você,
ao entrar nesse carro, para você entrar nele, você tem que comprar. Você fosse transportado para esse outro mundo. E qual que é esse outro mundo? É o quê? É esse mundo da corrida maluca. Né? É esse mundo que, por exemplo, gente da minha idade já conhece, esse mundo mágico, vamos dizer assim. E o que acontece? Ele aproveita essa espécie de percurso que ele cola lá, né? Ele colou lá no semáforo, aí o pessoal começa a colar atrás dele. Né? Ele começa, ele olha assim meio estranha tal. E o que acontece? Toda aquela batalha que acontece no desenho da Corrida Maluca, todo mundo sabe que sempre é a mesma coisa, né? Ele usa para mostrar, vamos dizer assim, equipamentos do carro, né? E ele vai lá, ele vai nomeando por meio do texto verbal, ele vai chamando a nossa atenção nesse momento da cena para esses elementos. E termina o quê? Ele termina com a Penélope charmosa, gatinha, né? Que é o quê? Ali acho que depois, talvez antes mesmo de ganhar a corrida, seja o sonho terminar com a Penélope charmosa lá. Né? Então ele vende pra gente essa experiência. Cara, eu vou colocar outro aqui para você que também, quando eu vi, eu falei, nossa, cara. Pera aí, só um minuto. Esse aqui, ó. Vamos lá. Assistam aí comigo. Cara, esse é o outro, assim, outro anúncio feito em cima de intertextualidade, outro desenho, assim, que quem, assim, da minha época, não sei se vocês chegaram a assistir, mas Caverna do Dragão era, assim, era demais também, né? Junto com Ursinhos Carinhosos, Ursinhos Gummy, né? Cavalo de Fogo, essas coisas, tudo a gente assistia. E, né, qual que é o lance? Qual que é o lance do desenho? Quem assistiu o desenho sabe que basicamente eles passam o desenho tentando voltar para casa, né? Que é o quê? Basicamente ele é uma coisa. O fim último do desenho é eles voltarem para casa, né? Eles fugindo do Vingador ali, né? Até que a hora que no desenho ali aparece tem um conflito ali com o Vingador, que seria o arqui-inimigo deles, né? E de repente o Mestre dos Magos aparece e fala que a criança adora de voltar para casa, né? Quando ele encosta o carro lá, eles entram e o Vingador começa a perseguir eles, né? Mais uma vez, aí como sempre vocês vão ver basicamente
é usado essas cenas aí para mostrar, vamos dizer assim, tentar mostrar como o carro ele é bom, né? E o que esse anúncio ele acaba dando eu não sei, eu não conheço o carro, mas precisaria ver, por exemplo, se esse não seria assim um carro que ele lembra assim ele não lembra mais, sabe alguma coisa assim relacionado ao rally, sabe? Uma coisa mais assim relacionada à terra, que tem os carros normalmente, as marcas eles fazem normalmente assim uma linha de carros assim, né? Eles lançam um carro e depois eles lançam um assim que remete um pouco ao universo do rally, por exemplo. Precisaria ver se não é esse o caso. E agora repara numa coisa, o eles voltam para casa, né? Ele fala lá, o narrador fala para a gente deixar o impossível para trás, e a menina pergunta: cadê o unicórnio? Né? E olha assim, vê o unicórnio. De repente aparece aquele policial, né? E a gente vê o olho dele brilhar, né? Do Vingador. Eu não sei se tem, eu acabei descobrindo agora de pouco esse anúncio, né? De certa forma, dentro de uma campanha publicitária, ele acaba deixando até espaço para quem quiser desenvolver uma continuação para esse anúncio. Então é muita coisa, cara, é muito legal, né? Vou só ver mais um aqui com vocês, só, tá? Espera aí um pouquinho. Mais um no papel agora. Só um minuto. Pessoal, do segundo ano, vocês vão entrar lá no entra lá e procura o anúncio da Peraí, gente. Já, já achei aqui. Um minuto aí, gente. Pronto, achei aqui. E aí, ó. Pega lá o anúncio da Chevrolet para a gente dar uma olhada aí com vocês. Bom, pessoal, o aplicativo lá do centro de mídias, tá? Ele vai incorporar, pelo que eu estou vendo, ele vai incorporar o Google Classroom, tá? Então, quando sair tudo isso daí e eu conseguir, eu vou começar a fazer as aulas por lá, tá bom? Aí fica num lugar só. Vamos lá então, pessoal. O que acontece aqui? Vamos lá então, para a gente ver algumas coisinhas aqui. Deixa eu só ver um negócio. Uma curiosidade que surgiu agora. Bom, vamos lá então. Pega o anúncio da Chevrolet. Então você tem ali o que, né? A gente tem um texto verbal ali, né? Lá em cima no topo, tá? A gente quase não consegue enxergar o que está ali, apesar de estar com letras grandes, por quê? Por causa da cor que ele usou no fundo, certo? O que chama a nossa atenção, o que que é? É o que está em amarelo, tá? E a caminhonete, né? Do pó vieste e ao pó voltarás. Ele vai pegar aí ele pega uma citação bíblica, tá? E vai trabalhar em cima dessa citação bíblica. A gente precisa conhecer ela basicamente para entender. Olha o que ele fala lá então, o texto verbal inteiro, o que é nesse trecho? Do pó vieste e ao pó voltarás, principalmente se fores concorrente da S10. E tem uma
caminhonete lá, ele fala lá, em cima ele tá falando lá, tricampeão do Rally Internacional dos Sertões, que aqui no Brasil é o nosso maior rally que tem, tá certo? Então, basicamente, o que chama a nossa atenção aí? Esse logo e logo em seguida a caminhonete. Agora, o que acontece? O que tem de legal aqui? Né? Já falei com vocês que o lance da fonte também ele tem que ser analisado. Você tem ali fontes que chamam a atenção, mas assim, cores que se destacam, tá? Mas ao mesmo tempo que o amarelo se destaca, né? A gente pode parar para pensar que ele está ali dentro da paleta de cores da maior parte do anúncio. Por quê? Esse chão do deserto aí, né? Do sertão, né? Semiárido, ele lembra um pouco esse amarelo. Mas o que acontece? Se vocês pegarem, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês para pegar, tá? Se vocês, deixa eu ver aqui se eu acho uma imagem legal. Se vocês pegarem, por exemplo, um círculo cromático, tá bom? Você dá uma perguntada depois para a professora de artes o que é direitinho, que ela vai saber explicar. Vocês vão ver que o azul e o amarelo, esse laranjado, eles vão estar basicamente ali de lados opostos desse círculo cromático, quase como se essas duas cores, elas assim, elas se de certa forma se complementassem, vamos dizer, né? Então assim, são cores que não são aleatórias. E outra, detalhe, né? Complementar, mas acho que talvez opostas, melhor dizendo, né? E assim, na medida em que elas são opostas, aí elas se destacam assim de uma maneira muito forte e fácil, tá? Então a gente identifica bem o texto, identifica bem a caminhonete, tá? Ele vai pegar essa citação bíblica, né, do pó vieste ao pó retornarás, ele vai continuar nesse tom de citação bíblica, usando o quê? Usando o subjuntivo na segunda pessoa, né? Se tu fores concorrente, ou seja, o que acontece? Para a gente entender aqui o jogo, a gente precisa entender o texto bíblico, né? O que é? Essa frase, basicamente, ela é dita em dois momentos. Um lá no terceiro capítulo do Gênesis, tá? Depois que Deus flagra a Adão e Eva, né? Depois que eles comeram lá do fruto proibido, né? Deus vai flagrar eles e Deus começa a falar para eles uma série de coisas que como que a vida deles ia passar a ser, né? A Eva ia enfrentar as dores do parto. Deus começa a mostrar para o homem, para Adão e Eva, tudo que eles perderam por essa desobediência, tá? E quando fala lá esse lance do pó vieste ao pó retornarás, ele está assim, vamos dizer, mostrando para o homem o quão insignificante ele é, tá? E indiretamente ele está mostrando a grandiosidade na Bíblia de Deus. Tudo bem? O outro momento que aparece, eu acho que é no livro do Eclesiastes, se não me engano, né? No momento, no terceiro capítulo também, no momento que ele está falando lá que existe um tempo certo para tudo, tá? E ele relembra o homem, né, quando ele está falando que existe um tempo certo para todas as coisas, ele chega e fala assim: olha, cara, existe uma hora assim que você vai morrer. Isso aqui vai acabar. Tá? Então, tem esse lance da ideia de aniquilação por trás. E o que acontece? A Bíblia, ela é um argumento de autoridade. Né? Ela é um argumento assim que não é assim, basicamente de autoridade de não contestação, tá? Então, quando ele está dizendo isso para a gente no anúncio, é como se ele estivesse dizendo o seguinte para você: se você tiver uma S10, você vai ganhar essa corrida, você vai ser mais rápido. Né? Ele dá uma certeza, aqui a enunciação bíblica ela serve para dar essa certeza. E o que ele fala aqui? Por que ele fala
principalmente. Por quê? Porque existe também essa conotação bíblica, tá? Ele joga com o provérbio bíblico, mas aqui o sentido não é bíblico. Aqui o quê? O sentido, ele é pó. Pó aqui o que que é? Pó aqui é de poeira, de comer poeira, de ficar para trás. Tudo bem? E você tem ali o quê? O logo da Chevrolet, da S10, né? E ali, provavelmente, ali do lado esquerdo, você tem essas letrinhas pequenas que devem falar lá de taxas, devem falar de juros, tá? E o que acontece? Como ele está num sertão, né? O que que ele faz? Ele tirou uma foto dessa caminhonete em movimento, levantando poeira, isso como que mostrando para a gente ela em movimento, ela fazendo o trabalho do que ela tem que fazer, ela em funcionamento, tá? Quando ele tira essa foto, focalizando tanto o chão é importante aqui, por quê? Por causa da questão da poeira, tá? É para gente quase basicamente assim, a gente lembrar qual que é a sensação de engolir poeira, tá? Que é uma sensação ruim, entrar na boca, no, no nariz, no olho, e o céu, tá? E a caminhonete, que ela tá entre esses dois. Mas, assim, a cor da caminhonete, ela acaba sendo um prolongamento da cor do céu, tá? Então, assim, as cores, elas no anúncio aqui, elas não são aleatórias. O cara, quando foi tirar foto, ele podia, se ele quisesse, para fazer essa propaganda, ele podia tirar na frente de uma árvore, se ele quiser, com ela parada, tá? Ele escolheu tirar dela em movimento. Tudo bem? Agora, pense uma coisa assim, pessoal, numa coisa. Assim, o seguinte: quanto menos qualidades boas tem meu produto, tá? Mais eu preciso criar uma aura em torno dele, uma coisa assim de mágica, tá? Sabe aquele produto assim que ele não, basicamente não se vende por si só? Isso não existe, né, no limite, tá? Mas sabe aquele produto que ele precisa mesmo de uma ajuda para ser vendida, tá? Para pensar nos comerciais de shampoo, velho. Tem um monte de shampoo que é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma aura de coisa mágica, incrível em torno daquilo. Tá? Pessoal, bom, então a nossa live sobre anúncio publicitário aí fica por aí, tá? Eu deixei para vocês um roteirinho básico, posso deixar para vocês depois um mais completo lá no grupo do segundo ano, tá bom? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês me mandem perguntas, tá? Deixei para vocês também uma lista de exercícios, acho que são 9 ou 10 exercícios sobre um anúncio publicitário lá. Vocês têm as instruções lá, tá bom? Anota a habilidade, o número da pergunta e põe a resposta, tudo bem? Aí, saindo o Google Classroom, eu converso com vocês, a gente vê como que vai fazer, muda pro Google Classroom ou outro aplicativo do Google que faça videochamada para a gente poder fazer nossas aulas. Tudo bem? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Manifestem-se aí, um de cada vez, fazendo favor. Hein? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Bom, qualquer coisa vocês mandam para mim no Face, tá? Vou estar esperando, pus ali, ou né? Falei que se alguém quiser também que eu corrija alguma redação, eu corrijo, eu tô à disposição aí para vocês, tá? Quem quiser conversar também sobre alguma coisa, só mandar mensagem pelo Face. Meus caros, uma boa noite para vocês, tá? Aproveitem para descansar, tá? Quando vocês podem, tudo bem? Aproveita para comer bem, dormir bem, tá? Mas o importante de tudo, criem uma rotina, um horário para cada coisa, para vocês não ficarem de saco cheio também, tudo bem? Então, ó, gente, eu vou ver se eu consigo fazer assim as nossas lives assim com mais frequência. Façam os exercícios, mandem dúvidas, tá? Posso colocar outros exercícios depois para vocês darem uma treinada e a gente conversar, mas é aquilo que eu falei para vocês. Não existe fórmula, existem alguns itens que a gente pode assim parar para pensar no texto publicitário, tudo bem? Alguns, mas assim,
sabe, não tem fórmula matemática, velho, envolve criatividade, envolve muita coisa, tá? Muita. Aqui, por exemplo, no coisa no anúncio da S10, por exemplo, talvez ele podia ter feito a fonte da letra amarela, ele podia talvez ter feito, sabe, que nem barro partido, né? Também ia ficar legal, tá? Então tem muita coisa para analisar. Gente, meus caros, uma boa noite para vocês e até mais, se Deus quiser, tá?